Oh, just some scary movie. You like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary movie? Evil Dead, ou A Morte do Demônio, aqui no Brasil, de 1981, dirigido por Sam Raimi e protagonizado pelo ator Bruce Campbell, um dos filmes de terror mais exaltados e considerado por muitos o melhor filme de terror de todos os tempos. E nesse vídeo a gente vai entender por quê. Evil Dead, como prefiro chamar, foi um filme de baixo orçamento. Dizem que os gastos finais com o filme giram em torno de 350 a 450 mil dólares, mas esse dinheiro, na verdade, acabou bem antes das gravações serem finalizadas, e isso gerou uma série de dificuldades para o filme ser terminado. Sam, o diretor, teve que lidar com pessoas que trabalhavam na equipe indo embora, por exemplo, por falta de pagamento. E essas pessoas incluíam até mesmo alguns dos atores. Isso fez ele ter que improvisar algumas cenas, mudar outras e etc. Mas no final, acabou tudo correndo bem. Em 1983 foi onde ocorreu a explosão do filme, quando Stephen King, que para quem não sabe é um famoso escritor do gênero terror, ele fez um comentário sobre Evil Dead, dizendo que ele gostava muito desse filme, por ser muito original. Depois desse comentário de Stephen King, não demorou muito e duas revistas também do gênero terror falaram sobre Evil Dead em suas páginas. Depois desse comentário do Stephen King e dessas matérias dessas revistas, o sucesso foi quase instantâneo para Evil Dead. Ele ficou famoso e instantaneamente também veio a se tornar um cult e um dos filmes mais importantes do gênero terror até então. Aqueles 450 mil dólares gastos logo se tornaram 50 milhões de dólares ao redor do mundo só de lucro naquela época. Mas alguns países chegaram até a proibir Evil Dead por causa da cena do estupro e por causa da grotesca cena final. O filme nesses países de qualquer forma circulava através do mercado negro. O enredo de Evil Dead traz algo que hoje em dia é muito clichê, mas na época ainda era algo novo e funcionava muito bem. 5 jovens vão para uma cabana no meio de uma floresta com o intuito de relaxar e descansar. No porão dessa cabana, eles acabam encontrando um livro muito estranho, acompanhado de um gravador com relatos de um arqueólogo que dizia ter trabalhado em misteriosas escavações nas ruínas de Kandar. Nos relatos do arqueólogo, ele diz ter descoberto e acordado antigos demônios que estavam adormecidos e têm o poder de possuir almas humanas, corpos humanos. Logo em seguida, ainda no relato, o arqueólogo recita palavras que acordam e libertam de vez as entidades que dão início às várias cenas grotescas e assustadoras de Evil Dead. Mas afinal, por que Evil Dead é considerado tão importante assim para o gênero do terror? Só com esse enredo clichê, o filme, sinceramente, não era nada original. Naquela época já haviam alguns filmes usando essa ideia de jovens indo ou passando por algum lugar isolado e descobrindo lá assassinos, monstros, demônios ou seja lá o que for. Eu posso citar, por exemplo, O Massacre da Serra Elétrica, que é de 1974. Mas a grande genialidade de Evil Dead não está no enredo, e sim nas próprias cenas.
Filmes como Sexta-feira 13, A Noite dos Mortos-Vivos e até mesmo o próprio Massacre da Serra Elétrica mostravam sangue e talvez até algumas tripas, mas Sam Raimi foi além disso com Evil Dead. O diretor fazia questão de expor isso para quem assistisse, fazia questão de mostrar os desmembramentos, os cortes, as decapitações, as decomposições e, enfim, tudo de mais nojento e violento que existe no filme. Ele realmente foi ousado em Evil Dead, e isso em 1981. Em resumo, Evil Dead é importante porque ele terminou de fixar um estilo, de dar um passo à frente, de ser definitivo para um estilo que nos apresenta muito sangue e violência na tela. Uma curiosidade sobre isso está até mesmo numa frase pós-créditos no filme: The Evil Dead, a experiência definitiva em horror repulsivo, mais uma vez provando a genialidade e a ousadia de Sam Raimi. Conclusão: Evil Dead é um filme datado que já pode ser velho e ultrapassado, mas ninguém pode tirar os seus méritos, visto que ainda hoje ele serve de base e inspiração para muitos outros filmes do gênero. Evil Dead é um filme antigo e pode não mais assustar hoje em dia, devido aos seus efeitos ultrapassados que até se tornam cômicos. Mas esses filmes antigos, em sua maioria, devem ser assistidos com outros olhos hoje em dia, com mais compreensão de quem assiste. No caso de Evil Dead, não só pela data, mas também pelo baixo orçamento do filme já naquela época. Enfim, Evil Dead é recomendado para curiosos, mas obrigatório para quem se diz fã de terror. E só para finalizar, o filme ainda teve duas sequências: Evil Dead 2, chamado de Uma Noite Alucinante 2 aqui no Brasil, e The Army of Darkness, chamado de Uma Noite Alucinante 3 aqui no Brasil. Em 2013 ainda foi lançado um remake do primeiro filme, agradando muito aos fãs, incluindo eu, porque o filme pode não possuir o personagem marcante da série, o Ash, mas mesmo assim é muito bom e cheio de referências ao primeiro filme. Eu me despeço, espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, até mais.